deu ruim para Júnior Santos no Galo, últimas de mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui. Bora falar agora sobre o Atlético Mineiro, mais especificamente sobre Júnior Santos, que pode tomar uma punição pesada. Tudo porque o atacante, em fase final de uma recuperação de lesão, foi visto jogando uma pelada em sua cidade natal. Só para vocês entenderem. Em setembro, o Júnior Santos acabou se contundindo e perdeu toda a reta final da temporada pelo Galo. Contei para vocês que o Júnior, inclusive, adiou seu período de férias. Ele entrou de férias depois dos atletas porque queria continuar no centro de treinamento fazendo a recuperação. Mas, assim que foi liberado, ele voltou para sua cidade natal, Feira de Santana, e participou de um jogo festivo, de uma pelada de fim de ano. Essa notícia chegou ao Paulo Brax, que é o chefe de futebol do Galo. O Brax disse o seguinte, abre aspas, ainda não sei se é verdade, mas se o atleta tiver jogado uma pelada, ele será severamente multado, porque está em processo de recuperação sem autorização do Atlético para tal atividade. Um detalhe importante, Júnior Santos nem se sabe ao certo se permanecerá no clube. O Galo gostaria de negociá-lo, o grande problema é encontrar interessados para recuperar os 8 milhões de euros investidos quando da compra junto ao Botafogo, além do seu salário bem superior a R$1 milhão por mês. Ô Lucas, quais são as novidades? O Galo tá movimentando, bom dia! Muito bom dia, um abraço para todo mundo que tá com a gente aqui no Tiro de Meta, feliz ano novo para você que tá nos ouvindo aqui na Itatiaia, que seja um excelente 2026 para todos nós. Para o Atlético, o novo ano começa amanhã, reapresentação nesta sexta na Cidade do Galo, atividade na parte da tarde, sábado e domingo, treino em 2 períodos, aí começa tudo de novo, já pensando na estreia do Campeonato Mineiro, dia 11 de janeiro, diante do Betim. Lembrando, jogadores das categorias de base vão participar deste primeiro momento. São 10 nomes, incluindo destaques aí do Sub-17, do Sub-20, terão minutos com o técnico Jorge Sampaoli. O Atlético que se movimenta também no mercado da bola. Renan Lodge, o único reforço anunciado até o momento, mas existem indefinições de jogadores que ainda pertencem ao Atlético. Guilherme Arana, lateral esquerdo, está encaminhando a sua ida para o Fluminense. Nomes como Hulk, Rony, Júnior Alonso estão com a situação, de certa forma, indefinida, algo que ficará mais claro pra gente nos próximos dias, já com o recomeço desta temporada de 2026, sem falar, é claro, nas negociações para contratações. Já há bastante especulação, especialmente quanto a meio-campistas, alguns nomes ventilados como o Cauã Diniz, que tá no América, o Vitor Carvalho, que é cria do Curitiba, tá lá no futebol de Portugal, alguns nomes que estão aí sendo ventilados no Atlético, a gente tem que ter calma e vamos devagarinho avaliando estas negociações. Domingo tem jogo do Galo, mas é pela Copinha. O Atlético estreia no domingo na Copa São Paulo contra a União Rondonópolis, do Mato Grosso. Lembrando, o Galinho está no grupo 29, sediado em Osasco. Também vai enfrentar o Quinho FC do Rio Grande do Norte e o Audax de São Paulo. O lateral Pacini, o zagueiro Samuel, meia Igor Toledo e o atacante Murilo estão inscritos na Copinha, mas fazem parte do grupo de jogadores da base que vão treinar com o profissional. Então eles estão inscritos na Copinha, mas ficam em Belo Horizonte, começam a pré-temporada com o time principal e, se necessário, serão chamados para o torneio disputado em São Paulo. Muito bom dia para todo mundo e um feliz ano novo. Polêmica do dia envolvendo o Atlético, envolvendo o Júnior Santos. A gente sabe muito bem, o atacante está na fase final de recuperação de uma cirurgia que ele passou ali no final de setembro, começo de outubro, por conta de uma grave lesão muscular. Muito tempo já fora de campo e no domingo passado, Júnior Santos esteve em uma pelada de fim de ano em Feira de Santana, na Bahia. Pelada que envolvia amigos de Thiago Aquino e amigos de Christian Bell. São 2 músicos. Confesso que eu não conheço, mas acredito que sejam famosos para os queridos deles. O Atlético não sabia e não autorizou a participação do Júnior Santos neste evento. Possivelmente será multado após uma conversa com a diretoria, com a comissão técnica, enfim, mas vai ser puxada a orelha do Júnior Santos por conta dessa participação, já que é muito possível que isso tenha alguma interferência no processo de recuperação dele, por mais que esteja já na fase final. O Júnior Santos, que custou quase 50 milhões de reais aos cofres do Atlético no começo do ano, vindo do Botafogo, mas entrou em campo só 28 vezes, com 2 gols e 2 assistências, além de
3 momentos de ausência por lesão, o último deles em setembro/outubro, e aí não voltou desde então, mas agora se envolve nesta pequena polêmica, este pequeno entrevero, o 37 do Atlético, dias antes da reapresentação, Romano. Ô, Edu, o cara não se ajuda, né, Edu? É atitude de moleque, né? Irresponsável. Se realmente participou dessa pelada aí, é um irresponsável, um desrespeito para com o clube, para com os profissionais, os médicos, os fisioterapeutas, os fisiologistas que estão cuidando da recuperação do Júnior Santos. Isso não pode acontecer, isso é muito sério, isso é muito grave. O Atlético tem que tomar as precauções, tem que tomar enfim, tem que buscar no contrato do Júnior Santos algum tipo de cláusula que possa trazer uma punição severa ao atleta, porque isso não pode acontecer e tem que servir de exemplo lá dentro. Não pode ser, o Atlético não pode ser a casa da mãe Joana, para o atleta achar que pode fazer o que quiser, quando quiser, a hora que bem entender. Agiu muito mal o Júnior Santos, estava trabalhando bem como bom profissional em recuperação de lesão. A lesão é ruim para todo mundo, principalmente na vida de um atleta. Isso atrapalhou muito o Júnior Santos em 2025. Ele passou a temporada inteira voltando de lesão, e não é culpa do atleta, acontece, ok, mas a partir de agora a responsabilidade é toda dele, com essa atitude irresponsável, eu repito, uma atitude de moleque do Júnior Santos, que precisa vir a público pedir desculpa, assumir um erro, e que o Atlético tome as precauções, o Atlético tome as medidas necessárias, e precisam ser pesadas, precisam servir de exemplo para que algo dessa maneira não se repita lá dentro. O Galo não pode virar a casa da mãe Joana para esses caras. Esses caras precisam ter um mínimo, um pingo de responsabilidade, que no caso do Júnior Santos faltou e passou muito longe. É impressionante, porque é o seguinte, ele chega no Atlético, ele não engrena, né? Até por tudo que o Edu falou, não caiu nas graças do torcedor e ele não se ajuda. Um detalhe, inclusive, Romano, essa partida foi transmitida, tá, no YouTube, tem transmissão, 3 horas para mais de transmissão, tem entrevistas dos participantes, como são as peladas de fim de ano, e para registro, o time do Júnior Santos perdeu por 5-2. E aí, você tem essa prova, né? Você tem essa prova, né? Você tem essa prova do que ele fez. É um negócio impressionante, gente. E outra coisa, teve um jogador recente agora que disputou uma também e o clube ficou bravo. Foi do Palmeiras, não foi? Foi, quase certeza. Mas agora eu lembro de um caso também. Passou aqui no Cruzeiro, Bruno Rodrigues. Atacante Bruno Rodrigues. Foi jogar lá no Rio Grande do Norte, onde ele é. O Palmeiras ficou pé da vida, ele também tinha voltado de lesão, só que ele já estava jogando. Você lembra quando o Vitor machucou na pelada de fim de ano? Sim. Foi em 2016 para 2017, não foi? Nunca mais voltou a jogar em alto nível. Nunca mais voltou a jogar. Nunca mais. E nem pelada de fim de ano. O nível técnico dele em campo mudou e nunca mais pisou em pelada. O problema não é jogar a pelada de final de ano. Sim. Porque pelada de final de ano, todo jogador joga. Todo ano, em dezembro, janeiro, tem esses atletas jogando. O problema é um cara que está se recuperando de lesão, em processo de recuperação, vai fazer um tipo de jogo desse. Porque ele não jogou pelo Atlético na reta final. O Rodrigo Lasmar deu uma entrevista recente dizendo que ele não estará disponível no início da temporada para as primeiras rodadas do Campeonato Mineiro. E aí o irresponsável vai para uma pelada de final de ano de amigo de não sei quem com amigo de não sei quem e joga e entra em campo. O Júnior Santos, então, na pelada do amigo de fulano com o amigo de ciclano, ele foi o inimigo do Atlético. Ele foi o inimigo do Atlético nisso. O Júnior Santos faltou com respeito aos outros profissionais do clube. Aos profissionais que estão cuidando com tanto zelo e profissionalismo da recuperação dele. Departamento médico, fisioterapia, fisiologia, departamento de futebol, comissão técnica. Você, Júnior Santos, você desrespeitou todos eles que estão perdendo o tempo deles com você. E o Atlético tem que tomar as medidas cabíveis. Ô, Edu e Romano, a gente lembra, não faz muito tempo, Rodrigo Lasmar veio aqui na Itatiaia para falar do Coelho. O Coelho que teve uma fratura no tornozelo, voltou em 50 dias, aproximadamente. Por aí. Uma fratura, algo muito pior.
E por conta... Fratura acompanhada de diversas lesões. Rompimento de ligamento. Fratura é só a forma mais genérica de falar. O tamanho do problema que teve o Coelho voltou em 2 meses, muito por conta da dedicação no tratamento. E é bom a gente lembrar o seguinte, a previsão inicial era do Coelho voltar só em 2026. Mais ou menos quando voltaria o Lianco. Março, abril, maio, por aí. E ele voltou jogando, inclusive. Terminou o ano jogando numa recuperação impressionante. Tem mais Atlético porque hoje a gente pensou assim, último dia do ano vai estar tranquilo. Tranquilo? Enganou. É ou não é, Lucas? Ô, Romano, quando não tem futebol, é o mercado da bola que não deixa a gente parar quieto um instante, seja dia 31, seja dia 24 de dezembro. Todo dia há especulação e aí o mercado da bola não para. Vamos falar um pouquinho do mercado atleticano, porque a gente fecha 2025 com uma contratação, Kenan Lodge, lateral esquerdo, já anunciado na semana passada, todos os trâmites. Em relação às saídas, principal nome, naturalmente, é o do Guilherme Arana. Negociação muito bem encaminhada para reforçar o Fluminense. Entretanto, Arana vai voltar para BH, naturalmente, ele mora aqui, está de volta para a cidade amanhã. Deve ir à Cidade do Galo na sexta-feira, na reapresentação dos jogadores, na parte da tarde. Se vai ser para a despedida ou se ele vai começar o ano treinando no Atlético, a gente vai ter que esperar um pouquinho para saber. Mas fato é que essa negociação está, assim, encaminhada. Especulações do mercado, né, Romário? A gente passou o dia, tanto hoje como ontem, trocando bastante ideia sobre isso. Muito se fala da necessidade de volantes, de meio-campistas no Atlético e alguns nomes têm sido, sim, ventilados. Um deles é o Cauã Diniz, Calazan citou agora há pouco, jogador do América. Outro é o Vitor Carvalho, tá no Braga de Portugal, é cria do Coritiba. E tem também o Vinícius Tobias, esse a gente falou agora há pouco, né? Lateral direito, Shakhtar Donetsk, mais um nome ventilado. Não é a primeira vez que ele é ventilado no Atlético, ainda no campo das especulações. Claro, a gente tem que ter calma quanto às especulações. A diretoria tem que apertar o passo quanto a contratações, porque o Campeonato Mineiro começa no dia 11. E falando rapidamente dos jogadores do atual elenco, indefinições são os casos de Rony, Hulk, Júnior Alonso. A gente sabe, por exemplo, que o Hulk deve permanecer, a não ser que saia do Brasil. O Rony tem aquele papo com o Santos, negociação nos mesmos moldes que já sabemos. E o Alonso, se não chegar a proposta, não sai, Romano. Pois é, e é interessante, Edu, porque são posições em que o Atlético realmente tá carente, né? E esse Vinícius Tobias, se eu não me falha a memória, ele passou pelo Real Madrid. Se não me falha a memória, ele passou pelo Real Madrid B, na base do Real Madrid, né? Tá me lembrando aqui o Lucas Santana, isso mesmo, então minha memória não estava ruim, não. Passou pela base do Real Madrid. É um menino que falavam maravilhas dele, assim, que tem potencial. E o Atlético buscando muito esse perfil, né? Buscando dar rejuvenescer esse elenco, né? O Atlético tem que parar de ficar buscando e buscar, né? Porque o tempo está passando. Eu acho que o Atlético está começando a demorar além do tempo. Deveria ter começado a trabalhar nesse mercado antes mesmo da temporada se encerrar, depois que perdeu a Copa Sul-Americana, já ter atacado com mais ênfase o mercado, porque a reformulação ela já vinha sendo falada, é uma reformulação importante que vai ser feita, tem muita situação ainda em aberto, situações importantes em aberto, não se crava permanência de Scarpa, de Hulk, de Rony, todos eles jogadores muito importantes, de Arana, e pouco se fala em nomes para chegar, em nomes que chegam para assumirem titularidade, para darem equilíbrio ao elenco, para tornarem o elenco do Galo mais robusto, para entregarem ao Sampaoli uma característica que ele prefira. Então tem muito ponto de interrogação no Atlético há poucos dias da reapresentação e há 30 dias do início do Campeonato Brasileiro, cara. Não, nós estamos aqui há 2 dias da reapresentação, sim, dia 2, sexta-feira. Né? Isso, e há 30 dias do Campeonato Brasileiro, do jogo, da estreia no Campeonato Brasileiro contra o vice-campeão brasileiro e o vice-campeão da Libertadores, que é o Palmeiras. Então tá demorando, cara. Tá demorando, o tempo tá passando. A gente tem muito mais incerteza quanto ao Atlético do que certeza. Aliás, certeza mesmo, a gente só tem do Lodge, de chegada. De permanência e de outras chegadas, praticamente não se fala e não se dá certeza ao torcedor que está preocupado, com razão. O Atlético está deixando o tempo passar e quando assustar, o Brasileirão está batendo a porta e aí a gente sabe que o calo aperta. Fala, massa, muito bom dia.
Quero agradecer a companhia de todos. Já deixa o like aí pra dar aquela força pro canal, tá bom? Pra quem tá chegando agora, seja muito bem-vindo. Esse canal aqui traz notícia todos os dias do Galo. Então fique à vontade aí pra estar se inscrevendo, tá bom? E ativando o sininho de notificação, que é muito importante. Toda vez que sair uma notícia aqui do Galo, será avisado, tá bom? Fiquem à vontade para deixar a sua opinião em relação a tudo que foi passado aí no vídeo, tá bom? Em relação ao Gino Santos, que deu aquela vacilada dele, eu também achei muito errado. Em relação ao atraso de busca de reforços, que eu acredito que o Atlético também tá dando mole, tá dormindo no tempo aí. Quando vê, vai ficar em cima da hora para poder correr atrás de prejuízo. Então deixe sua opinião em relação a tudo isso daí no espaço de comentário do canal, tá? Porque a participação de vocês também é importante aqui no canal para o crescimento dele. Então vamos junto aí fazer esse canal crescer cada vez mais, tá bom? Obrigado a todos pela força. Vou ficando por aqui, um forte abraço e assim que surgir notícia a gente pega e joga aqui no canal pra vocês, tá bom? Um forte abraço. Tchau, valeu.